O meu pai, ele nasceu em Ituporanga. Na verdade, os meus avós, eles moravam em Atalanta, que é uma cidade pequenininha lá do Alto Vale. Sim. Mas naquela época, meu pai nasceu em 1951, o hospital mais próximo que tinha era Ituporanga, e aí as crianças que nasciam lá acabavam sendo Ituporanguense. sendo ituporanguense, exatamente. E ele veio para Blumenau em 1970 para servir o exército. E depois não mais saiu daqui. Meu pai é um grande empreendedor. Ele trabalhou na antiga loja Zadrozny, onde ele aprendeu a profissão de mecânico de eletrodomésticos. Sim. E ele abriu a primeira... A loja Zadrozny ficava ali na Rua 15? Na Rua 15, exatamente. Onde depois ficou Hermes Macedo, né? HM. Perfeito, ali. Exato. O Zadrozny também era dono da TV Lândia, não era? Aí eu não tenho conhecimento, mas bem essa época aí da popularização da televisão, né, cara? E que aí veio a primeira, que agora depois virou RBS, NSC, antes era TV Coligadas. Isso aí. Exato. Legal. E aí ele abriu o quê? E aí ele abriu a primeira autorizada da Brastemp de Blumenau. Olha. Que era ali na Rua Joinville, no nosso imóvel ali. E ficou muito tempo ali, né? Fez a vida dele em função disso. Ele casou com a minha mãe em 81. A minha mãe tem uma particularidade, minha mãe foi Miss Blumenau. Cara, que legal! Minha mãe nasceu em 1960, ela foi Miss Blumenau em 1979. Olha só. E como é o nome da tua mãe? Minha mãe é Sueli Cardoso Matias. Legal, Sueli Cardoso Matias. Isso. E, enfim, eles foram pais assim que me deram muito sentido na questão da educação, né, do respeito. Hoje eu sou muito grato aos ensinamentos, a tudo que eles me passaram como valores. E eu me vejo várias vezes repassando, né, esses valores para os meus filhos. Chega a me vir à mente, quando eu estou falando, eles falando para mim. Sim. Então isso é muito interessante, né? É impressionante. E eles sempre foram muito lutadores, né? Trabalharam muito, nunca nos faltou nada. Vocês são quantos? O meu pai tem uma filha de solteiro, mais velha. De antes, é a Gislaine. E com a minha mãe, eu sou o mais velho. E tenho uma irmã mais nova, a Janaína, que nasceu em 1985. Não são, digamos, tão distantes em idade, né? 84 anos, né? Não. A minha irmã mais velha também fez 45 agora, então eu tô com 42. Certo. E a minha irmã mais nova vai fazer 40 ano que vem. Né? Então, bem próximos. Então estamos bem próximos. E a gente teve... Tu também, né? Foi fruto logo, porque se eles se casaram em 88 de 81, ou tu já estava encaminhado. Eu estava presente na cerimônia. Eu brinco com eles. Eles casaram em agosto e eu nasci em dezembro. Então eu brinco com eles que eu nasci prematuro, mas não era tudo isso. Né? Muito bom, muito bom. Eu estava presente lá na cerimônia. Ai, cara. Mas... E o teu pai é alto assim, cara? Quanto tu mede? Não, eu tenho 1,95. Caramba. Né? Eu tenho 1,95, a minha mãe tem 1,70, 1,68. Meu pai tem 1,80. Uma mulher é alta. É alta, exato. Mas dizem, né, os especialistas que... Eu tenho um tio que já é falecido, que ele tinha um pouco mais de altura, então eles dizem... do meu pai. Então eles dizem que, né, tem essa questão, né, de hereditária. Às vezes tu passa uma geração, às vezes tu pega do galho do lado, digamos, que seria o tio, né, e tal. Exato. E aí é por isso, então. Então eu sempre fui alto. Não jogasse basquete. Joguei voleibol. Voleibol, cara, isso também, né? Os atletas de voleibol são bem altos, né? E também se diz isso, né? Da questão do estímulo, a alimentação que começou ali na época com essa questão da produção em massa do frango, do hormônio no frango, enfim, dessa produção mais louca aí da indústria alimentícia. E também dizem que tem essa influência, né, do estímulo com essa alimentação. Então, eu cresci assim, assustadoramente, a ponto de a minha mãe me levar no médico para pedir para eu parar de crescer. Sim. Quando eu tinha... Aqui um monte de estria, eu também tenho Quando eu tinha 13 anos, cara, eu já estava com 1,90 m. 13 anos, 1,90 m? 1,90 m. Caramba, então, eu sempre fui muito alto. E provavelmente nessa época, hoje tu tens mais massa. Sim. Tu era uma varetinha. Uma vareta. Né? Porque, a gente sabe como adolescente queima muita caloria, né? Então, sim, só vai crescendo e não vai ganhando massa. Eu brinco que eu era uma escova de dente, só cabo e cabelo.
Gostei dessa, cara. Era muito, muito, muito magro e bem alto. E aí... eu estava na Escola Barão do Rio Branco. Tá, sempre estudou lá? Tipo, desde o início? Desde o maternal até o primeiro ano do segundo grau, eu estudei no Barão do Rio Branco. Certo. E aí lá, sempre foi o polo do voleibol masculino aqui em Blumenau, né? Verdade. E aí Tu jogava com o Hahnemann? Qual Hahnemann? O Thiago e com o Guilherme? Eu acho que eles são mais novos do que eu. Eu acho que sim. Né? Pouca coisa, mas são. Eu acho que eles são talvez de 84, 85, tu é de 81. Exato. Aí chamei a atenção, obviamente, pela altura do saudoso professor Arthur Novaes. E aí comecei a treinar numa época antes da Ceval ainda, né, onde nós tínhamos uma grande patrocinadora, né, Ceval. Nessa época ali, o voleibol de Blumenau deu um boom. Sim. E naquela época a gente tinha dificuldades que até eram dificuldades gostosas, assim, me lembro de a gente viajar para disputar campeonatos estaduais, de Kombi, da fundação, de carros emprestados de pais, né? Me lembro que nós íamos com caminhonetes de pais, de jogadores que iam levando os atletas. A gente jogava muito no sul do estado, em São Ludgero, que tinha um time forte. Nós íamos a Concórdia também, que era, por causa da Sadia, sempre teve voleibol lá. Então eu me lembro com um saudosismo, assim, da gente alojando nas escolas e voltando a dizer, né? Aquela questão do relacionamento, da relação, da amizade. Verdade. Desse contato mais próximo com as pessoas. Um negócio mais raiz também, né? Isso, né? O famoso patrocínio, né? Exatamente. Os pais levavam, incentivavam, né? Todo mundo ajudando para poder desenvolver. E aí disputei as categorias mirim, infantil. E aí quando eu fui pro infanto, ali com 16, joguei um ano de infanto, e 17 anos então eu parei por causa dos estudos, aí aquela idade de se definir o que vai, o que não vai. Sim. E eu acabei optando pelos estudos. O senhor falou que ficou até o primeiro ano lá no Barão, depois fez o que? Foi eu pra fui onde? Pro Energia. Pro Energia, aí, já para fazer pré-vestibular? Pré-vestibular, exatamente. Aí eu fui pro Energia, daí naquela época o Energia tinha acabado de abrir, então foi meio que uma coqueluche, assim, todos os colégios acabaram se concentrando lá no Energia. E foi bem legal também, porque eu acabei abrindo meu leque também de relacionamentos, de amizades, né? Porque, como eu disse, veio o pessoal que estudava no Santo Antônio, no Barão, no Sagrada. Perfeito. E ali foi uma junção. Legal. Naquela época. Fez novas amizades, novos contatos. Foi muito legal. Amizade que eu levo até hoje, com legal. certeza. E o senhor optou por qual faculdade daí? Eu fiz administração na FURB. Fiz administração, até porque na época meu pai tinha empresa, e foi uma opção que eu acabei escolhendo. Pela administração te abrir várias possibilidades, né? Apesar de a gente ter empresa naquela época. Mas também já pensava no questão de a gente poder... Porque tudo passa pela administração, independente da profissão que você escolha, é necessário ter a administração para você saber o todo. Né? A gente às vezes fica sabendo de várias profissões que têm uma remuneração alta, mas que falta gestão. Eu conheço vários médicos que ganham uma cifra exorbitante e que se tu vai ver no frigir dos ovos sobra pouco. Exato. Justamente porque não gere bem seu tem capital. Que ter essa gestão. Né? Então... foi uma decisão, no meu ponto de vista, acertado. Hoje, né, até na questão da definição da minha profissão hoje na área política, eu vejo o quanto essa faculdade me ajuda. Então, e também muito em função dos meus pais, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Meu pai, como eu disse, tinha empresa. Tu ajudava lá? Ajudava lá. Com 13 anos, eu já estava... Pegando pedido lá no balcão, mandando ordem de serviço. Office boy. Na época, meu Deus, era tudo banco, ia no BESC. Ficava horas na fila do BESC. Sim. Banco do Brasil, tudo era no banco. E é uma loucura a gente falando de criança, segurança, essas coisas também, né, cara? Tu provavelmente também, às vezes ia com um malote pouco mais cheio de dinheiro, assim, cara, e... No ônibus. No ônibus. A Joyce, né, minha esposa, conta, assim, que ela também foi office boy, estafeta, né? E assim, malotezinho de 10 mil. Exato. E lá no BESC também, cara, que loucura. Pagando as empresas deixarem, né, o negócio. Mas outra realidade. Outra realidade, né? Outra época, né? Então isso tudo foi moldando, né, o meu caráter, os meus valores, e hoje eu sou muito grato justamente aos meus pais por isso, né? Porque eles poderiam. Minha mãe ia para a praia, como, né, aquela família tradicional, a esposa ia com os filhos para a praia logo depois das férias escolares dos filhos, ficava lá até fevereiro. E o meu pai já, até pela história dele,
né, que ele veio do interior, plantou fumo, plantou cebola, ele sempre quis também me mostrar a realidade, que nada vem de graça. Legal. Nada vem né, pelo acaso, vem fruto do trabalho, do suor. Então eu agradeço muito ele mesmo, porque naquela época eu reclamava um pouco, porque eu queria ficar na praia, eu queria ficar curtindo. E ele já transmitiu esses valores, né? Me trazia junto e dizia, olha, aqui funciona assim, se a gente quer isso, a gente precisa fazer isso. Poxa, que legal. E trabalhei bastante. Porque a gente estudando história, vereador, a gente acaba encontrando alguns exemplos, digamos assim, negativos, né? De verdadeiros heróis aqui que construíram até impérios, né? E aí, aquele negócio, né? O avô plantou, o pai conseguiu, né, cultivar e o neto acabou cortando, né, podando com machado a árvore, né? E, enfim, então, às vezes é isso. Também tem aquela outra frase, já que o senhor falou dessa frase conhecida ali, tem uma outra frase que fala o seguinte, né, que tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos mais fáceis. Só que tempos mais fáceis tornam homens mais fracos, né? Então, e aí torna-se e homens mais fracos tornam momentos, né? Tempos difíceis, né? E é cíclico, né? É cíclico, né? O negócio, né? Mas cabe também um pouco a gente, assim como eu acredito que o teu pai fez contigo, assim, de evitar esses tempos difíceis, né? Então, assim, poxa, se a vida dele estava mais fácil, se ele conseguiu prosperar no empreendimento dele, poxa, por que ele não vai tentar dar futuro, né? Transmitindo esses valores, não simplesmente te dando tudo do bom e do melhor, te deixando na praia até o final da temporada. Não, vamos trazer, começa a incutir responsabilidade e a gente sabe que lá no final a gente agradece pelos puxões de orelha, por aquele momento que eu deixei o meu lazer e eu fui trabalhar, né? Aí que nos tornam realmente homens de verdade, né? Mas total, eu não tenho dúvida disso. E como eu falei, né? Agora eu estou numa fase de transmitir esses ensinamentos aos meus filhos. Então eu já fiz isso, eu já peguei os meus filhos, botei dentro do carro, levei ele em lugares vulneráveis aqui de Blumenau e falei, olha só, existem lugares aqui na nossa cidade que são assim. E eles têm as dificuldades deles, muitas vezes têm dificuldade até de se alimentar. Então a gente tem que ser grato a Deus, grato ao nosso trabalho, grato a tudo que nós temos, para que a gente, né, saiba gerir. Meu pai sempre disse, a gente tem que economizar quando a gente tem. Quando a gente não tem, a gente não tem o que economizar. É obrigado daí. Exatamente. Então, são ensinamentos que eu repasso para os meus filhos e que a gente vai... E legal isso também, vereador, porque hoje já falamos muito sobre, né, tela, tecnologia, hoje a gente acaba vivendo muito em bolha. Então, assim, já existe a bolha da rede social, onde eu só sigo quem eu gosto, quem pensa parecido comigo, com quem eu concordo e tal. E aí eu acabo não tendo, né, ideia de quem pensa diferente de mim, que também muitas vezes está correto, às vezes eu estou equivocado na minha forma de pensar. Total. E se a gente for para o lado presencial, né, a gente acaba também formando essas bolhas, se reunindo só com, né, com os nossos amigos, com os colegas, com aquelas pessoas do nosso dia a dia, mas levar e sentir um pouco né, como é que é a vivência de outra pessoa, como o senhor fez com os filhos, acho que é bem importante, bem interessante. E deu resultado. Deu resultado porque, como eu disse, a gente dá uma vida de conforto, as pessoas, né, as crianças principalmente, elas acreditam que aquilo ali é o normal, é o natural para todos. Isso. E aí quando elas começam a entender que realmente elas são privilegiadas, porque elas têm um teto para dormir, Exato. elas têm comida na mesa, que elas têm roupa para vestir e que tem tantas milhares de pessoas que não têm essa condição, então elas começam a dar valor em certas coisas que até então não se dava. Perfeito. Então precisa sim ter esse ensinamento, precisa ter esse choque de realidade, porque nada na vida é fácil e se a gente não tiver esforço, a gente não chega em lugar nenhum. Verdade.